Oi, galerinha do quinto ano! Nós vamos iniciar mais uma aula de história. Espero que você esteja já preparado aí com a sua apostila, tá? Então, com a apostila em mãos, abra na página 78, a partir dessa página, e acompanhe comigo, então, esta aula. Ao longo do nosso bimestre, nós estamos vendo a importância das regras para a convivência da sociedade, vimos como surgiram as leis nas primeiras civilizações, vimos também os dois acontecimentos históricos que influenciaram o tipo de governo, as leis do mundo contemporâneo. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver como funcionam as leis aqui no nosso país, as leis no nosso Brasil. Nós vamos ver como é que essas leis elas são elaboradas e como elas chegam até nós, o povo, né? Que exerce aí, tem a função de obedecer e exercer essas leis, ok? Então, quando o país ele é republicano e democrático, o governo ele é regido por três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre o poder legislativo. O que faz esse poder? Quem que representa? Então, o poder legislativo, ele é responsável por elaborar as leis, por pensar no tipo de lei que o povo vai ter que executar. Então, quem representa o poder legislativo é o Congresso Nacional, tá? Que é formado, então, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E esses deputados, esses senadores, né, que são os responsáveis aqui por compor o poder legislativo, eles são representantes eleitos pela população. Então, para cada estado há um número, um limite de representantes e o próprio povo então escolhe quem irá representá-lo lá na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Então, fica a dica aí da importância de nós conhecermos, né, quem irá nos representar lá no Congresso Nacional, porque serão eles que irão elaborar as leis. Primeiro passo, o Poder Legislativo, ele pensa na lei, ele elabora a lei. Porém, o poder executivo, ele é depois que essas leis elas são aprovadas, tá, por todos os representantes, né, por todo o Congresso, porque existem leis que são pensadas por alguns, mas que não são votadas pelo todo. Tá? Então, depois que a lei ela é pensada, elaborada, ela é votada, ok? Ela é aprovada, então o que acontece? O Poder Executivo, ele tem que prover as condições necessárias para que a população, ela execute essas leis, tá? Então, o Poder Executivo, ele provê as condições de que maneira? Então, ele provê, por exemplo, o acesso através dos serviços como educação, saúde, segurança pública, arrecadação de impostos, etc, tá? E no Brasil, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, que em regime democrático ao qual nós estamos inseridos, ele é eleito pelo povo. Então, o povo elege quem irá ser o presidente da República, que é o representante máximo aí do poder executivo. E depois do poder executivo, então depois que essa lei ela foi pensada, elaborada, aprovada, proveu então condições necessárias para a população para que essa lei seja exercida, então entra aí o Poder Judiciário. Então, qual seria a função do Poder Judiciário? O Poder Judiciário ele tem a função de fiscalizar se a população, se as pessoas, elas realmente estão praticando essas leis que veio então do Congresso Nacional. E caso as pessoas elas não estejam praticando essas leis, elas podem ser multadas se assim estiver escrito então
na aprovação da lei. Então, o Poder Judiciário, ele tem essa função de fiscalizar. E quem, então, compõe? Quem são os representantes do Poder Judiciário? Bom, os representantes, então, são os ministros da Justiça em nível federal, tá? Que são aí os desembargadores e juízes em nível estadual em seus respectivos tribunais. E é bem interessante, então, a gente salientar o seguinte, que os juízes e desembargadores, que são os representantes do judiciário brasileiro, eles não são escolhidos pelo povo, tá? Eles precisam, então, estudar, né, fazer faculdade aí, passar por um concurso público, incluindo aí uma série de avaliações e serem aprovados. Só então eles serão nomeados para ocupar esses cargos, tá? Então, para a gente entender um pouquinho melhor a função de cada poder, pensem comigo o seguinte, tá? Vou dar aqui um exemplo bem simples. Vamos supor que a partir de agora o Congresso Nacional, né, que representa ali o poder legislativo, eles criam as leis, então, que cada pessoa vai ter que usar, por exemplo, uma camiseta amarela toda manhã. Vamos dar um exemplo bem básico, tá? Então, o Poder Legislativo aprovou essa lei que todas as pessoas, todos os dias de manhã, vão ter que usar uma camiseta amarela. Então, o Poder Executivo, o que ele vai fazer? Ele vai gerenciar ele vai dar as condições para que as pessoas elas possam realmente utilizar essa camiseta amarela, tá? E o Poder Judiciário, então, ele vai cobrar o cumprimento da lei, ele vai fazer essa fiscalização, tá? Então, se todas as pessoas realmente estão usando a camiseta amarela, caso alguém não esteja, essa pessoa, então, pode ser multada, tá? Um exemplo bem simples, é lógico que o Congresso Nacional não vai votar esse tipo de lei, né? Porque é uma lei bem simples, né? Mas eu fiz só para vocês poderem, então, terem uma noção de como funciona esses três poderes. Então, esses três poderes, como eu falei no início, eles se interligam, eles se complementam para que realmente, então, as leis elas possam ser funcionais, para que elas possam ser exercidas no contexto da nossa sociedade. Então, nós temos os três poderes, eles têm representações no governo estadual, no governo federal e no governo municipal. Então, vamos esclarecer esses nomes. Quando a gente fala de governo federal, nós estamos falando a nível de Brasil, do país. Quando nós falamos de governo estadual, nós estamos falando do estado. Então, por exemplo, o estado que nós moramos é o estado do Paraná. E quando nós falamos de município, nós estamos falando de cidade. No nosso caso aqui, a cidade de Maringá, tá? Lá no seu livro, na página 81, na questão 4, está dizendo assim: os três poderes são exercidos nos níveis nacional, estadual e municipal. Complete a tabela informando as esferas de ação de cada um. Então, vamos lá. No poder executivo, tá? Quem é o representante máximo, vamos dizer assim, do governo federal? Quem é o representante do nosso país? Não precisa dizer o nome dele, só o cargo que ele ocupa, tá? E no governo estadual, quem seria? Qual seria esse cargo? E no governo municipal, vou dar aí uns minutinhos para você pensar. Depois nós temos aí no poder legislativo. No poder legislativo, quem são os representantes do governo federal? E no governo estadual? E no governo municipal? E o poder judiciário, a mesma coisa. Quem seriam os representantes no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, tá?
Se tiver dúvidas, você pode voltar aí nas páginas 78, 79 e 80, que ali está dizendo nos textos. Então, você vai grifando para que você consiga responder, ok? Questão 5, está assim: quais foram os 2 últimos representantes do poder executivo eleitos pelo povo em sua cidade e estado? Então, vamos lá. Na nossa cidade de Maringá, né? Quem é o representante aqui, no caso, o prefeito, né? Da nossa cidade aqui. Então, quanto tempo ele está do seu mandato, que é o tempo que ele está exercendo, ok? E no nosso estado, que seria o governador, quem é o governador atual do nosso estado e por quanto tempo ele está nesse cargo, tá? E o mandato anterior significa qual era na nossa cidade o prefeito que veio antes do que está e por quanto tempo ele ficou. 4 anos, 8 anos, lembrando que cada mandato equivale a 4 anos, né? Então, se ele cumpriu um mandato, quer dizer que ele ficou 4 anos. Se ele cumpriu 2, ele ficou 8 anos. E no estado, quem era o governador que era antes desse, né? Que está agora, que cumpriu o mandato anterior, por quanto tempo ele ficou? Então, você vai pesquisar, né? Pode pesquisar na internet, governador atual do Paraná, governador anterior do Paraná, que você vai achar, tá? E na questão 6, você vai colocar V para verdadeiro ou F para falso para as informações em relação aos 3 poderes que estão nos textos que você vai ler agora, tá bom? Lembrando que essas atividades elas serão corrigidas na próxima aula síncrona de história e aí nós vamos poder tirar as dúvidas, né? Você vai poder tirar as dúvidas junto com a sua turma, junto com a sua professora e também elaborar melhor as respostas, ok? Nos vemos então numa próxima aula de história. Até mais!